No ano de 1944, a Guerra do Pacífico entrava em sua fase mais decisiva. As vastas extensões oceânicas impunham um desafio logístico e estratégico sem precedentes, especialmente para as forças aéreas aliadas, que buscavam uma maneira de levar a guerra diretamente ao coração industrial do Império do Japão. As campanhas de bombardeio na Europa haviam estabelecido o modelo, mas o Pacífico era um teatro de operações completamente diferente. As distâncias eram imensas, e as bases aéreas disponíveis estavam, até então, muito distantes para permitir ataques sustentados e eficazes contra as ilhas japonesas. Os bombardeiros existentes, como o B-17 e o B-24, simplesmente não possuíam o alcance necessário para operar de forma contínua e impactante a partir dos territórios seguros em poder dos aliados. A máquina de guerra japonesa, embora sob crescente pressão, continuava a operar a partir de um santuário industrial que parecia, por uma questão de geografia, estar fora de alcance. Foi nesse cenário de impasse estratégico que os primeiros relatos começaram a surgir. Observadores em terra e pilotos de patrulha japoneses reportavam avistamentos de algo novo, algo que desafiava as normas da guerra aérea da época. Eram formações de aeronaves de grande porte, voando mais alto do que qualquer bombardeiro já visto. Moviam-se com uma velocidade e a uma altitude que os colocavam na fronteira do visível, pequenos pontos prateados que refletiam a luz do sol de uma maneira quase etérea. Inicialmente, esses relatos foram tratados com ceticismo, mas sua frequência e consistência tornaram a verdade inegável. Uma nova arma havia chegado ao campo de batalha, e operava em um domínio próprio, um território vertical que as defesas japonesas não podiam contestar. Acima das nuvens, um novo bombardeiro voou onde poucos podiam persegui-lo. Para os pilotos de caça japoneses, a experiência era de completa impotência. Ao receberem o alerta de uma incursão, eles decolavam e subiam com esforço máximo, empurrando seus motores ao limite. Contudo, ao atingirem o teto operacional de suas aeronaves, o ar se tornava rarefeito demais, os controles ficavam lentos e os motores perdiam potência. E lá em cima, ainda milhares de metros acima deles, a ameaça continuava seu curso, intocada e indiferente. As trilhas de condensação que deixavam para trás eram como cicatrizes no céu, um lembrete constante de sua invulnerabilidade. A artilharia antiaérea, da mesma forma, era inútil. Seus projéteis subiam, perdiam energia e explodiam em pequenas nuvens de fumaça negra muito abaixo dos alvos, um espetáculo fútil contra um adversário que já havia redefinido as regras do combate. Para aqueles no chão, não era apenas um avião. Era um fantasma prateado, um presságio voando na borda do espaço. Esta nova realidade não era um acidente, mas o resultado do projeto de engenharia aeronáutica mais caro e complexo da guerra até aquele momento, superando até mesmo o custo do desenvolvimento da bomba atômica. O objetivo era claro: criar um bombardeiro estratégico com alcance intercontinental, capaz de carregar uma carga útil massiva e operar em altitudes extremas, acima das defesas inimigas. O resultado foi uma aeronave que representava um salto tecnológico tão grande que tornava obsoletas, da noite para o dia, muitas das táticas de defesa aérea existentes. Sua chegada ao Teatro do Pacífico não foi apenas a introdução de um novo equipamento. Foi a imposição de uma nova dimensão à guerra aérea, uma dimensão na qual apenas um lado podia lutar. E o choque foi imediato. O ano era 1944. O palco, o vasto Teatro do Pacífico. A arma que materializava essa nova e inalcançável ameaça foi formalmente revelada: o Boeing B-29 Superfortress. Seu nome não era um mero acaso ou uma ferramenta de propaganda. Superfortress era uma evolução direta de seu célebre predecessor, o B-17 Flying Fortress, mas o prefixo super era uma descrição precisa e objetiva de sua superioridade em todos os aspectos mensuráveis. Em comparação, o robusto B-17 parecia pertencer a uma geração anterior, o que, de fato, era verdade. O B-29 não era apenas uma melhoria. Era um salto quântico em design, capacidade, acima de tudo, em filosofia operacional. Suas dimensões físicas eram monumentais para a época. Com uma envergadura de mais de 43 metros e um comprimento de 30 metros, ele eclipsava a maioria das aeronaves em qualquer aeródromo. Seu peso máximo de decolagem podia ultrapassar as 60 toneladas, uma massa que exigia pistas de pouso reforçadas e de grande extensão, como as que seriam construídas apressadamente nas Ilhas Marianas. O coração desta máquina era um conjunto de 4 motores radiais Urai R3350 duplex Ciclone. Cada um desses motores de 18 cilindros era, por si só, uma proeza da engenharia, capaz de gerar mais de 2.200 cavalos de potência. Juntos,
Os 4 motores forneciam a força bruta necessária para levantar a enorme estrutura e levá-la a altitudes e velocidades que, até então, eram domínio exclusivo de caças leves ou aeronaves de reconhecimento. No entanto, essa potência vinha com um custo. Os motores eram complexos e propensos ao superaquecimento, especialmente durante a longa e exigente subida para a altitude operacional, um desafio técnico que as tripulações e equipes de terra tiveram que superar sob a pressão do combate. Mas o tamanho e a potência eram apenas meios para um fim. O B-29 foi concebido desde o início com um propósito estratégico claro: operar em um campo de batalha onde nenhum outro bombardeiro pesado poderia sobreviver, a estratosfera. Seu design aerodinâmico, com uma fuselagem lisa e cilíndrica, foi otimizado para o voo em ar rarefeito, minimizando o arrasto, maximizando a eficiência em altitudes onde o ar oferecia pouca sustentação. Tudo nesta aeronave, desde suas asas de alto alongamento até seus sistemas internos, foi projetado para cumprir a missão de voar alto, rápido e longe. O desenvolvimento do B-29 foi, de fato, o programa de engenharia mais caro da Segunda Guerra Mundial. Com um custo final que excedeu os 3 bilhões de dólares da época, seu orçamento superou o do próprio Projeto Manhattan, o esforço para construir a bomba atômica. Essa estatística, por si só, revela a importância estratégica que o comando militar americano depositava nesta arma. Era uma aposta tecnológica em uma escala industrial sem precedentes, envolvendo uma vasta rede de produção que se estendia por todo o país. Portanto, o B-29 não era simplesmente uma aeronave maior ou mais rápida. Ele representava uma declaração de poder tecnológico e industrial, a manifestação física de uma nova estratégia de guerra. Uma estratégia que buscava contornar as defesas inimigas, não através da força bruta em combates a baixa altitude, mas elevando o conflito a um plano onde o adversário não podia, fisicamente, competir. Era uma arma projetada para ser inalcançável, uma fortaleza voadora que operava em seu próprio santuário estratosférico, muito acima do caos e da destruição que era capaz de infligir. Para os pilotos de caça japoneses, treinados em uma doutrina que valorizava a agilidade e o combate aéreo a curta distância, a chegada do B-29 representou uma quebra de paradigma fundamental. A rotina de interceptação, antes um procedimento reativo, mas exequível, transformou-se em um exercício de frustração e impotência. O alarme de uma incursão aérea soava e os pilotos do Serviço Aéreo do Exército Imperial corriam para suas aeronaves, caças como Nakajima Ki-43 Hayabusa ou mais moderno Kawasaki Ki-61 Eram máquinas eficientes, projetadas para manobrabilidade em altitudes médias, onde a maior parte dos combates aéreos havia sido travada até então. Contudo, o novo inimigo não operava nesse espaço. A subida era uma batalha contra a física e os limites da própria engenharia. À medida que os caças japoneses ganhavam altitude, o ar se tornava rarefeito, a resposta dos motores diminuía progressivamente e os controles ficavam pesados e imprecisos. Os pilotos, respirando com dificuldade através de suas máscaras de oxigênio, empurravam suas aeronaves ao máximo, observando o altímetro subir lentamente até o teto de serviço de seus aviões, o ponto a partir do qual a máquina simplesmente não conseguia mais subir. E então, eles apareciam. Primeiro, como finas linhas brancas de condensação, traçadas em um azul profundo e distante. Depois, o brilho metálico do sol refletindo em suas fuselagens de alumínio polido. Eram pontos prateados, movendo-se em formação disciplinada e implacável, milhares de metros acima do alcance efetivo de seus interceptadores. Qualquer tentativa de ataque era inútil. Disparar em um ângulo tão acentuado para cima significava que as balas de suas metralhadoras e os projéteis de seus canhões perdiam velocidade e energia rapidamente, descrevendo um arco balístico inofensivo que passava muito aquém dos alvos. Para um piloto japonês, a visão era humilhante. Ele podia ver o inimigo claramente, uma formação de bombardeiros que seguia seu curso sem se desviar, indiferente à sua presença. Era como ser um guarda incapaz de alcançar o invasor que caminhava sobre os muros de sua fortaleza. Em terra, a situação era igualmente desanimadora. As baterias de artilharia antiaérea pesada abriam fogo, preenchendo o céu com explosões. Mas os projéteis atingiam sua altitude máxima e detonavam em pequenas nuvens de fumaça negra, um espetáculo fútil que ocorria muito abaixo das superfortalezas. Para os pilotos japoneses, muitos deles veteranos experientes com inúmeras vitórias em combate, a experiência era profundamente desmoralizante. Sua habilidade, coragem e agressividade, atributos que lhes haviam garantido a superioridade nos primeiros anos da guerra, agora eram irrelevantes. Eles foram tecnologicamente superados, transformados em meros espectadores de uma invasão que não podiam impedir. Após os bombardeiros passarem,
Os pilotos eram forçados a descer, com pouco combustível e sem ter disparado um tiro eficaz. A visão daqueles pontos prateados, brilhando no sol, tornou-se um símbolo da crescente lacuna tecnológica que agora determinava o curso da guerra. Não era mais um combate de homem contra homem, mas de máquina contra máquina. E a máquina japonesa não conseguia alcançar a do adversário. Era uma miragem mortal que eles não podiam tocar. A vantagem tática do B-29 Superfortress não residia apenas em seu tamanho ou alcance, mas em uma característica de design fundamental que redefinia o próprio campo de batalha: sua altitude operacional. Esta não era uma capacidade acidental, mas o resultado de um cálculo estratégico deliberado, projetado para explorar uma vulnerabilidade crítica nas defesas japonesas. O Superfortress operava em seu próprio santuário. Seus perfis de missão iniciais, executados de forma consistente entre 28.000 e 32.000 pés, o que equivale a uma faixa de 8.500 a 9.700 metros, o colocavam em uma camada da atmosfera onde a oposição era fisicamente incapaz de oferecer resistência eficaz. Esta altitude criava uma barreira invisível, porém intransponível, para a tecnologia militar japonesa da época. Para os caças interceptadores, a questão era de performance aerodinâmica e potência do motor. Aeronaves como o Kawasaki Ki-61In, um dos caças japoneses mais capazes, possuíam um teto de serviço listado em torno de 10.000 metros. No entanto, o teto de serviço é uma medida teórica, a altitude máxima que uma aeronave pode atingir e manter. O teto de combate efetivo, a altitude na qual a aeronave ainda possui manobrabilidade e velocidade suficientes para engajar um inimigo, é significativamente menor. Acima de 8.000 metros, o ar rarefeito começava a degradar severamente o desempenho dos motores japoneses, que não eram otimizados para tais condições. A potência caía drasticamente, a velocidade de subida diminuía até quase parar, e as superfícies de controle tornavam-se lentas e ineficazes. Um piloto japonês que conseguisse levar seu caça a 9.000 metros se encontraria no limite absoluto de sua máquina, lutando apenas para manter o voo nivelado, sem qualquer capacidade real de manobrar para um ataque contra um B-29 que voava centenas de metros acima, em velocidade de cruzeiro. A situação era igualmente desfavorável para a artilharia antiaérea, a principal linha de defesa contra bombardeiros de alta altitude. A eficácia de um projétil antiaéreo é determinada por seu envelope letal, a zona tridimensional onde ele mantém velocidade e precisão suficientes para ser uma ameaça. À medida que um projétil sobe, ele luta contra a gravidade e a resistência do ar, perdendo energia a cada segundo. As principais armas antiaéreas pesadas do Japão, como o canhão tipo 88 de 75 mm, tinham um alcance vertical máximo efetivo que terminava bem abaixo dos 9.000 metros. Mesmo os canhões mais modernos e potentes, como o tipo 3 de 120 mm, lutavam para alcançar as altitudes operacionais do B-29 com alguma precisão ou poder de detonação. Os projéteis que conseguiam chegar tão alto já estavam no final de sua trajetória balística, lentos e com pouca energia, tornando a chance de um acerto direto ou por proximidade estatisticamente insignificante. Os artilheiros em terra podiam ver seus alvos, mas estavam, na prática, disparando contra um inimigo que estava fora de seu universo balístico. Dessa forma, o B-29 criava uma zona de impunidade de mais de 1.500 metros de espessura vertical. Abaixo dessa zona, as defesas japonesas eram competentes e perigosas. Acima dela, o Superfortress voava praticamente incontestado durante os primeiros estágios da campanha. A estratégia americana explorou essa lacuna com precisão clínica. As formações de B-29 não precisavam de manobras evasivas complexas. Seu curso era direto e constante, pois a altitude era sua principal blindagem. As defesas japonesas, simplesmente, não foram projetadas para lutar tão alto. Elas foram desenvolvidas para um paradigma de guerra aérea que o B-29, com um único salto tecnológico, havia tornado obsoleto. Dentro da fuselagem de um B-29, a realidade da guerra era paradoxal. Enquanto no exterior a aeronave navegava por um ambiente mais hostil que qualquer campo de batalha terrestre, no interior, a tripulação operava em um mundo à parte, isolado e tecnologicamente avançado. A vida a quase 10.000 metros de altitude era uma experiência definida por extremos físicos e um profundo distanciamento psicológico do conflito que se desenrolava muito abaixo. No exterior da fuselagem, a temperatura do ar caía para níveis de 40 a 50 graus Celsius negativos. Era um frio tão intenso que qualquer metal exposto se tornava perigoso ao toque, e a umidade se cristalizava instantaneamente. O ar era rarefeito a um ponto em que a sobrevivência humana sem suporte seria medida em minutos, ou mesmo segundos. O céu não era o azul familiar das altitudes mais baixas, assumia uma tonalidade de azul mais escura e profunda,
e o sol brilhava com uma intensidade ofuscante, sem a filtragem da atmosfera mais densa. Dentro da aeronave, a tripulação vivia em um ambiente ruidoso e funcional. A trilha sonora de cada missão, que podia durar de 12 a 14 horas, era o zumbido uníssono, constante e ensurdecedor dos 4 motores Uri R3350. Este não era um som de fundo, era uma presença física, uma vibração que percorria toda a estrutura da aeronave e os corpos dos tripulantes, tornando a comunicação verbal sem um sistema de intercomunicação interna completamente impossível. Cada membro da tripulação estava focado em seu painel de instrumentos, em seus mapas ou em suas miras. O mundo deles era confinado ao espaço de suas estações de trabalho. Um fenômeno visual constante era a formação de gelo no interior das janelas e do canopy. A umidade da respiração dos próprios tripulantes, contida no ambiente pressurizado, congelava ao entrar em contato com as superfícies de acrílico e vidro, que estavam expostas à temperatura estratosférica. Os artilheiros, em suas cúpulas de observação, precisavam constantemente limpar essas camadas de gelo para manter a visibilidade. Essa existência isolada criava uma percepção de invulnerabilidade. A guerra, para eles, era um evento distante e quase abstrato. Ao se aproximarem do alvo, a reação da defesa antiaérea japonesa se manifestava de uma forma peculiar. As explosões dos projéteis de artilharia, que seriam aterrorizantes para as tripulações de bombardeiros a altitudes mais baixas, apareciam como pequenas e inofensivas nuvens de fumaça preta, muito abaixo da formação. Eram silenciosas, pois o rugido dos motores abafava qualquer som externo. A tripulação podia observar o fogo inimigo sem sentir seu impacto imediato, como se assistissem a um espetáculo pirotécnico ineficaz. A ameaça parecia teórica, não iminente. As explosões pareciam pequenas e distantes, e após alguns minutos, à medida que o avião continuava seu curso, elas simplesmente sumiam completamente da vista, deixando para trás apenas a imensidão vazia do céu. A jornada era longa e perigosa, não tanto pelo combate, mas pelos riscos inerentes ao voo de longa duração em uma máquina tão complexa e no limite de sua tecnologia. O segredo para dominar a altitude e manter a tripulação funcional em um ambiente tão hostil era uma curiosidade tecnológica verdadeiramente revolucionária para um bombardeiro daquele porte: as cabines pressurizadas. Até a chegada do B-29, a solução padrão para o voo em alta altitude era rudimentar e fisicamente desgastante. Tripulações de outras aeronaves dependiam de máscaras de oxigênio pesadas e desconfortáveis, conectadas por tubos a um sistema central. Para missões que podiam durar mais de 12 horas, o uso contínuo desses equipamentos causava fadiga extrema, dores de cabeça e dificultava a comunicação. Além disso, os sistemas de oxigênio eram vulneráveis a congelamento e falhas, e os trajes aquecidos eletricamente, necessários para combater o frio intenso, eram igualmente propensos a problemas técnicos. A eficiência de uma tripulação sob tais condições degradava-se rapidamente. O B-29 mudou completamente este paradigma. Pela primeira vez em uma aeronave de combate produzida em massa, a tripulação podia operar em grande parte da missão sem a necessidade de máscaras de oxigênio. A fuselagem da aeronave foi projetada para conter 3 compartimentos selados e pressurizados. O primeiro, na frente, abrigava o piloto, o copiloto, o engenheiro de voo, o bombardeiro, o navegador e o operador de rádio. O segundo compartimento, localizado na parte central da fuselagem, atrás do porão de bombas, era ocupado pelos artilheiros laterais e pelo operador do sistema de mira superior. Um terceiro e pequeno compartimento isolado na cauda abrigava o artilheiro de cauda. O sistema de pressurização, alimentado por compressores acionados pelos motores, mantinha a pressão interna da cabine equivalente a uma altitude de 8.000 pés, ou cerca de 2.400 metros, mesmo quando a aeronave voava acima dos 30.000 pés. Para conectar as 2 seções principais da tripulação, separadas pelo compartimento de bombas não pressurizado, os engenheiros da Boeing criaram uma solução engenhosa e que se tornaria icônica: um túnel cilíndrico com pouco mais de 80 centímetros de diâmetro. Este túnel permitia que os tripulantes se deslocassem entre a cabine dianteira e o compartimento dos artilheiros, uma necessidade crucial para descanso, troca de posições ou para lidar com emergências. A travessia pelo túnel era uma experiência em si, o espaço era apertado, e os tripulantes precisavam se arrastar sobre um carrinho acolchoado, carregando uma pequena garrafa de oxigênio portátil para respirar durante o curto trajeto pelo ambiente não pressurizado. Embora funcional, era um lembrete físico da complexidade da máquina em que voavam. O resultado direto desta inovação foi um aumento drástico na eficiência e na resistência da tripulação. Livres da fadiga causada pela hipóxia e pelo desconforto das máscaras, os tripulantes podiam se manter alertas e focados por períodos muito mais longos.
A navegação era mais precisa, a comunicação era mais clara e a coordenação durante as fases críticas do voo e do bombardeio era significativamente melhorada. Esta tecnologia não era um luxo, mas um componente essencial da estratégia. Ela permitia que o B-29 realizasse as missões de longa duração que seu alcance intercontinental prometia, garantindo que, ao chegar sobre o alvo, a tripulação estivesse em condições ótimas para executar sua tarefa com precisão. Enquanto a tripulação do B-29 operava em um ambiente controlado, os pilotos inimigos que tentavam interceptá-lo sofriam os efeitos debilitantes da falta de oxigênio e do frio extremo, uma desvantagem fisiológica que se somava à desvantagem técnica de suas aeronaves. O sistema de pressurização do B-29 era, portanto, mais do que uma inovação. Era um salto quântico em engenharia aeronáutica, uma vantagem estratégica que permitia aos homens operar com eficácia onde o inimigo sufocava tentando alcançá-los. E se o inimigo, por um raro alinhamento de circunstâncias, conseguisse chegar perto? Se um piloto de caça excepcionalmente habilidoso, ou voando uma aeronave de alta performance como os protótipos a jato, conseguisse superar a barreira da altitude e se aproximar da formação, o B-29 tinha outra surpresa. Esta não era uma arma de defesa convencional, mas um sistema que representava outro salto tecnológico tão significativo quanto as cabines pressurizadas. Para entender sua importância, é preciso recordar como bombardeiros anteriores se defendiam. Em uma fortaleza voadora B-17, cada artilheiro operava sua metralhadora de calibre .50 manualmente. Ele ficava em uma posição muitas vezes isolada, exposto a temperaturas extremas, lutando contra a força do vento e calculando mentalmente a deflexão necessária para atingir um alvo rápido. Era um sistema dependente da força, resistência e intuição individual de cada homem. O B-29 aboliu completamente este conceito. Ele foi equipado com um sistema de controle de fogo centralizado, projetado pela General Electric, que transformava a aeronave em uma plataforma de armas integrada e operada remotamente. Os artilheiros não ficavam mais dentro das torres de metralhadoras. Em vez disso, ocupavam postos de observação confortáveis e pressurizados, pequenas cúpulas de acrílico que lhes proporcionavam um campo de visão amplo e desobstruído. A partir dessas estações, cada artilheiro controlava um pedestal de mira. Ao rastrear uma aeronave inimiga com sua mira, ele não estava movendo fisicamente as armas. Em vez disso, seus movimentos enviavam sinais elétricos para um cérebro central, um computador analógico localizado no interior da fuselagem. Este computador era o coração do sistema. Ele recebia os dados do artilheiro e, instantaneamente, processava uma série de variáveis complexas. Calculava a velocidade relativa entre o bombardeiro e o caça, a distância até o alvo, a temperatura do ar, a gravidade e o efeito de paralaxe. Com base nesses cálculos, o computador determinava a deflexão exata necessária, ou seja, o quanto à frente do alvo os projéteis precisavam ser disparados para que a trajetória de ambos se cruzasse. Somente após realizar todos esses cálculos em uma fração de segundo, o computador enviava comandos para as torres de metralhadoras remotas. Motores elétricos moviam as armas com uma velocidade e precisão que nenhum operador humano conseguiria igualar, ajustando-as ao ângulo correto de disparo. O artilheiro simplesmente mantinha a mira sobre o alvo e apertava o gatilho. O sistema fazia todo o trabalho balístico. O resultado era uma precisão de tiro que superava em muito qualquer sistema de defesa manual. Mas a inovação mais radical era a capacidade de transferência de controle. O oficial de controle de fogo podia designar qualquer uma das torres de metralhadoras, localizadas no dorso, no ventre e na cauda, para ser controlada por qualquer um dos artilheiros. Isso significava que, se um caça inimigo estivesse se aproximando pela esquerda, o artilheiro com a melhor visão daquela ameaça poderia assumir o controle não apenas de sua torre designada, mas também de outras, concentrando o poder de fogo de múltiplas metralhadoras .50 em um único ponto. Um único artilheiro podia mirar e disparar múltiplas armas com precisão computadorizada, aumentando drasticamente a sobrevivência e criando uma zona de morte calculada e impenetrável ao redor da fortaleza voadora. Toda a superioridade tecnológica do B-29, sua altitude e seu sistema de defesa, seria inútil sem um ponto de partida estratégico que permitisse seu uso em massa e de forma sustentada. A guerra em alta altitude só foi possível graças a um alcance intercontinental sem precedentes, mas esse alcance precisava ser projetado a partir de bases seguras e bem abastecidas. As primeiras operações do B-29, lançadas a partir da China sob a Operação Matterhorn, haviam se mostrado um pesadelo logístico. Todo o combustível, bombas e suprimentos necessários para as missões tinham que ser transportados por via aérea sobre a cordilheira do Himalaia, uma rota perigosa e ineficiente conhecida como a Corcova.
O custo para manter a campanha era proibitivo, e o impacto sobre o Japão, limitado. Era evidente que uma nova solução geográfica era necessária para destravar o verdadeiro potencial da superfortaleza. A solução para este impasse logístico veio em meados de 1944, com a custosa, porém bem-sucedida, campanha para a captura das Ilhas Marianas. A conquista de Saipan, Tinian e Guam, após combates de extrema violência, representou um ponto de virada fundamental na Guerra do Pacífico. Essas ilhas, localizadas a aproximadamente 2.400 quilômetros ao sul de Tóquio, estavam perfeitamente posicionadas para servir como as bases avançadas que a estratégia americana exigia. Elas se tornaram, na prática, porta-aviões insubmergíveis, plataformas gigantescas a partir das quais o poder aéreo poderia ser projetado diretamente sobre o Japão. Imediatamente após a segurança das ilhas ser estabelecida, um dos maiores projetos de engenharia militar da história foi iniciado. Os batalhões de construção da Marinha dos Estados Unidos, os CABs, trabalharam incessantemente, dia e noite, transformando a paisagem tropical. Florestas foram derrubadas, colinas foram terraplanadas e recifes de coral foram dragados e esmagados para criar o material de base para as pistas. O resultado foi a construção de complexos de aeródromos de uma escala nunca antes vista. Em Tinian, por exemplo, foram construídas 4 pistas paralelas, cada uma com mais de 2,500 metros de comprimento, projetadas especificamente para suportar o peso e a longa corrida de decolagem de um B-29 totalmente carregado. Essas instalações se tornaram algumas das bases aéreas mais movimentadas do mundo, capazes de abrigar, abastecer e manter centenas de superfortalezas simultaneamente. Ao contrário das bases na China, as Marianas podiam ser abastecidas diretamente por mar, através de um fluxo contínuo de navios de carga que traziam combustível, munições e peças de reposição em quantidades massivas. Este era o elo que faltava. Com as novas bases nas Marianas, a campanha de bombardeio estratégico contra o Japão pôde finalmente começar em sua plena capacidade. O 21 Comando de Bombardeiros foi ativado, e o fluxo de B-29S para o teatro de operações tornou-se constante. A partir daquele momento, os B-29 podiam lançar milhares de surtidas, cruzando o Pacífico em formações maciças para atingir o coração industrial do Japão. Cidades como Tóquio, Nagoya, Osaka e Kobe, que abrigavam a maior parte da capacidade de produção de guerra do Império, estavam agora dentro do alcance efetivo e sustentado. O longo braço da estratégia americana, materializado na combinação do alcance do B-29 na proximidade das bases das Marianas, podia finalmente atingir um alvo que, por anos, parecerá geograficamente intocável. A era da invulnerabilidade industrial do Japão havia terminado. Apesar de sua superioridade tecnológica e da aparente invulnerabilidade em altitude, a campanha de bombardeio de precisão conduzida pelos B-29 não estava produzindo os resultados esperados. Os relatórios de missão e as fotografias de reconhecimento aéreo contavam uma história frustrante. As bombas, lançadas de quase 10.000 metros de altura, frequentemente erravam seus alvos por margens significativas. A razão para essa imprecisão era um fenômeno natural poderoso e até então pouco compreendido: a corrente de jato. Sobre o Japão, ventos de alta velocidade, por vezes excedendo 300 km por hora, sopravam de forma constante na estratosfera, desviando as bombas de suas trajetórias calculadas e tornando o sofisticado visor de bombardeio Norden quase inútil. O custo para montar cada uma dessas missões era imenso, mas a destruição efetiva da capacidade industrial japonesa era mínima. Para o alto comando em Washington, a campanha da Superfortaleza, o projeto mais caro da guerra, estava se revelando um fracasso estratégico. Essa realidade exigia uma reavaliação fundamental da doutrina. Foi nesse contexto de urgência e pressão por resultados que, em janeiro de 1945, ocorreu uma mudança decisiva no comando. O general Aivod S. Ansel, um defensor da teoria do bombardeio de precisão, foi substituído pelo general Curtis LeMay. LeMay era um comandante pragmático, conhecido por sua abordagem direta e por uma determinação implacável em alcançar seus objetivos, características que havia demonstrado com sucesso no teatro de operações europeu. Ao chegar às Marianas, ele não perdeu tempo com teorias. Analisou friamente os dados das missões anteriores, estudou os relatórios de inteligência sobre a estrutura industrial japonesa e chegou a uma conclusão radical. A estratégia de alta altitude não estava funcionando e não iria funcionar. Uma abordagem completamente nova era necessária. A análise de LeMay identificou que a indústria japonesa não estava concentrada apenas em grandes complexos fabris, mas era altamente descentralizada. Milhares de pequenas oficinas,
Operando em bairros residenciais densamente povoados e construídos predominantemente com madeira e papel, produziam componentes essenciais que depois eram enviados para as fábricas de montagem final. Destruir uma grande fábrica com bombardeio de precisão era ineficaz se sua cadeia de suprimentos, espalhada por toda a cidade, permanecesse intacta. A solução, na lógica brutal de Lemay, era simples. Se não era possível destruir a indústria com precisão, seria necessário queimar a cidade inteira. Para executar essa nova e devastadora estratégia, a superfortaleza teria que abandonar seu santuário estratosférico. O plano concebido por Lemay representava uma inversão completa de tudo o que havia sido feito até então. Os ataques seriam noturnos, para minimizar a eficácia dos caças interceptadores e da artilharia antiaérea, cujos sistemas de mira dependiam em grande parte do contato visual. As aeronaves voariam em altitudes muito mais baixas, entre 1.500 e 3.000 metros, bem abaixo da corrente de jato, garantindo maior precisão no lançamento das bombas. A carga útil também foi alterada. As pesadas bombas de alto explosivo foram substituídas por milhares de pequenas bombas incendiárias M69, projetadas especificamente para iniciar incêndios em estruturas de madeira. Em uma decisão ainda mais audaciosa, Lemay ordenou que grande parte do armamento defensivo e dos artilheiros fossem removidos das aeronaves. O peso economizado permitiria carregar ainda mais bombas incendiárias. Era um risco calculado, baseado na crença de que as defesas noturnas japonesas eram insuficientemente desenvolvidas para representar uma ameaça séria a um fluxo contínuo de bombardeiros. A América decidiu que, se não podia destruir a indústria japonesa com precisão, a queimaria por completo. E para isso, a superfortaleza teria que descer. A mudança tática, quando implementada, foi drástica e imediata. A noite de 9 para 10 de março de 1945 marcou o ponto de inflexão, com a Operação Meitengose, um ataque massivo contra a capital, Tóquio. Centenas de B-29S decolaram das Marianas, mas suas ordens eram o oposto de tudo o que haviam treinado para fazer. Em vez de subirem para a segurança da estratosfera, eles foram instruídos a voar baixo, em altitudes que variavam de 1.500 a 2.700 metros, diretamente no envelope letal da artilharia antiaérea leve e média. Em vez de voarem em formação defensiva, eles se aproximariam do alvo em um fluxo contínuo, uma aeronave após a outra, para maximizar a saturação e a confusão das defesas. A mudança mais radical, no entanto, estava na carga que transportavam. As bombas de alto explosivo, projetadas para destruir concreto e aço, foram deixadas para trás. Em seu lugar, os porões de bombas foram carregados até a capacidade máxima com bombas incendiárias. A arma escolhida para esta nova fase da guerra era o cluster de bombas M69. Não se tratava de um único dispositivo, mas de um grande invólucro que, ao ser liberado, se abria em pleno ar para espalhar dezenas de pequenas bombas incendiárias individuais. Cada uma dessas submunições continha uma mistura de napalm, uma substância gelatinosa à base de gasolina que aderia a qualquer superfície em que caísse, queimando com calor intenso e difícil de extinguir. O alvo não era mais uma fábrica específica, um estaleiro ou um pátio ferroviário. O alvo era a própria estrutura urbana das cidades japonesas. A inteligência americana havia identificado que a produção de guerra do Japão dependia criticamente de uma vasta rede de pequenas oficinas familiares e subcontratados, localizados em bairros residenciais densamente povoados. Essas estruturas, construídas predominantemente com madeira, bambu e papel, eram extremamente vulneráveis ao fogo. A estratégia era simples e brutal: destruir a base industrial aniquilando as áreas urbanas que a abrigavam. Naquela noite de março, as primeiras ondas de B-29 sobre Tóquio atuaram como pathfinders, ou marcadores, lançando suas bombas incendiárias para criar grandes cruzes de fogo no solo, delineando as zonas de bombardeio designadas para a força principal que vinha logo atrás. Nos minutos e horas seguintes, mais de 300 B-29S seguiram o caminho marcado, descarregando aproximadamente 700 toneladas de bombas incendiárias sobre uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. O resultado foi além do que qualquer estrategista havia previsto. Os milhares de pequenos incêndios iniciados pelas bombas M69 rapidamente se uniram, alimentados por ventos fortes e pela abundância de material combustível. Eles se fundiram em uma única e gigantesca conflagração, um fenômeno conhecido como tempestade de fogo. O calor era tão intenso que superaquecia o ar acima da cidade, fazendo subir rapidamente. Isso criava um vácuo parcial no nível do solo, que sugava o ar mais frio das áreas vizinhas, gerando ventos com força de furacão que sopravam para dentro do coração do incêndio, alimentando ainda mais e espalhando as chamas a uma velocidade aterradora.
O inferno havia descido a baixa altitude. As temperaturas no centro da tempestade de fogo chegaram a ultrapassar os 1000 graus Celsius, o suficiente para ferver a água nos canais da cidade e derreter metal. Quarteirões inteiros desapareceram em minutos. A ofensiva, que antes era uma operação quase clínica e distante, conduzida da estratosfera, havia se transformado em um ato de destruição em massa, visível e palpável para as tripulações. Voando baixo, os pilotos e artilheiros podiam ver as cidades queimando abaixo deles, sentir o calor das chamas através da fuselagem de seus aviões e até mesmo cheirar a fumaça da destruição. Os B-29, agora ao alcance das defesas, eram de fato mais vulneráveis. No entanto, a escuridão da noite, a desorganização das defesas antiaéreas japonesas e, acima de tudo, o número esmagador de aeronaves em um fluxo contínuo, garantiam que as perdas fossem estatisticamente aceitáveis. A essa altura da guerra, os aliados já detinham um controle quase total dos céus. A nova tática foi um sucesso terrível e inequívoco, estabelecendo padrão para os ataques incendiários que se seguiriam contra mais de 60 outras cidades japonesas nos meses finais da guerra. Nessa nova fase da guerra aérea, a vantagem estratégica não era mais definida pela altitude, mas pela aritmética industrial. O sucesso dos ataques incendiários a baixa altitude não dependia de tornar o B-29 invisível ou inatingível, mas sim de lançar um número tão esmagador de aeronaves contra o alvo que a estrutura de defesa inimiga se tornasse funcionalmente relevante. A defesa aérea japonesa, já desgastada por anos de conflito contínuo, encontrava-se em um estado crítico. A prolongada guerra no Pacífico havia consumido seus pilotos mais experientes e esgotado seus estoques de aeronaves de primeira linha. Mais importante, o bloqueio naval e submarino dos aliados estava estrangulando as linhas de abastecimento do Japão, resultando em uma escassez severa de combustível de aviação, peças de reposição e matérias-primas essenciais para a produção de novos caças e equipamentos. O Japão possuía caças noturnos, como o Nakajima J-1N1 Gekko, mas sua disponibilidade era extremamente limitada. Além disso, a tecnologia japonesa de radar aerotransportado e de controle de interceptação em terra estava significativamente atrasada em comparação com a dos aliados. Sem um sistema robusto para detectar e guiar seus caças para os alvos na escuridão, a defesa noturna era, na melhor das hipóteses, esporádica e desorganizada. Foi precisamente essa vulnerabilidade que a nova estratégia americana explorou com uma eficiência implacável. A tática de Curtis LeMay não se baseava em formações defensivas, mas em um fluxo contínuo e concentrado de aeronaves, o chamado bomber stream ou corrente de bombardeiros, que chegava sobre o alvo em um período de poucas horas. Em uma noite típica de ataque, uma força de 300 a 500 B-29S convergia sobre um único alvo. Para se opor a essa avalanche, o Japão conseguia colocar no ar, na melhor das hipóteses, algumas dezenas de caças noturnos funcionais. A desproporção era avassaladora. Para cada interceptador japonês que decolava, havia 10 ou mais bombardeiros para enfrentar. O sistema de controle em terra, sobrecarregado com centenas de contatos de radar simultâneos, era incapaz de fornecer vetores de interceptação coerentes. A tarefa de um piloto de caça noturno tornava-se quase impossível. Mesmo que ele conseguisse abater um B-29, dezenas de outros passariam incólumes enquanto ele estava ocupado. O sistema não foi superado em um combate direto. Ele foi simplesmente inundado até o ponto do colapso funcional. A artilharia antiaérea enfrentava um desafio semelhante. Embora os B-29S estivessem agora dentro do alcance efetivo das armas, a escuridão e o volume do ataque minavam sua eficácia. Os artilheiros dependiam em grande parte de holofotes para iluminar os alvos, mas o céu estava repleto de aeronaves. Focar em um único bombardeiro era difícil, e o fogo era disperso e impreciso. Além disso, após os primeiros minutos do ataque, o céu ficava obscurecido pela fumaça densa dos incêndios que se alastravam abaixo, criando uma cortina que tornava a mira visual praticamente impossível para as ondas subsequentes de bombardeiros. O resultado foi a completa saturação da rede de defesa japonesa. Cada componente do sistema, desde os operadores de radar até os pilotos de caça e os artilheiros em terra, foi sobrecarregado com mais alvos do que podia processar. A vantagem não era mais a tecnologia de uma única aeronave, mas a capacidade industrial de uma nação de colocar centenas delas no ar, noite após noite. Simplesmente não havia caças, artilheiros ou recursos suficientes para deter a maré de fogo que chegava para consumir as cidades do Japão. A consequência direta da campanha de bombardeios incendiários foi a aniquilação sistemática da capacidade industrial japonesa. A estratégia de Curtis LeMay provou ser devastadoramente eficaz precisamente porque não se limitou a atacar grandes complexos fabris, que poderiam ser reparados ou dispersos,
mas visou o próprio tecido socioeconômico que sustentava a produção de guerra. As fotografias de reconhecimento aéreo, tiradas nas manhãs seguintes aos ataques, revelavam uma paisagem de desolação que os números por si sós não conseguiam transmitir. Onde antes existiam bairros densamente povoados e repletos de pequenas oficinas, agora restavam apenas cinzas e as fundações de concreto dos edifícios mais resistentes. O impacto foi imediato e mensurável. Em Tóquio, o ataque de março de 1945 destruiu mais de 40 km² de área urbana, eliminando não apenas residências, mas também a vasta rede de subcontratados que produzia componentes eletrônicos, peças de precisão e munições. Nagoya, o centro nevrálgico da indústria aeronáutica japonesa e sede de instalações da Mitsubishi, foi alvo de ataques repetidos que visavam especificamente paralisar a produção de aeronaves. A destruição das oficinas que fabricavam componentes de motores e fuselagens teve um efeito cascata, fazendo com que a produção de aeronaves como o Caça-0 e novos modelos de interceptadores despencassem em um momento em que eram mais necessários. Da mesma forma, Osaka, um polo de indústria pesada, siderurgia e construção naval, foi sistematicamente queimada, afetando a capacidade do Japão de reparar sua frota ou construir novas embarcações. A pressão contínua e implacável sobre estes centros fabris e suas rotas logísticas associadas quebrou a espinha dorsal da máquina de guerra do Império. O impacto logístico foi igualmente severo. Os ataques não destruíram apenas as fábricas, mas também a infraestrutura que as conectava. Linhas ferroviárias foram cortadas, pátios de manobra foram danificados e os sistemas de comunicação, essenciais para a coordenação da produção em escala nacional, foram desmantelados. Matérias-primas não podiam chegar às fábricas restantes, e os produtos acabados, quando existiam, não podiam ser transportados para as frentes de batalha. A força de trabalho, um dos pilares da resiliência industrial japonesa, foi dizimada e dispersa. Com suas casas e locais de trabalho destruídos, milhões de trabalhadores se tornaram refugiados em seu próprio país, mais preocupados com a sobrevivência diária do que com a produção de guerra. Ao final da campanha, em meados de 1945, a economia de guerra japonesa estava em colapso. Relatórios internos do governo japonês da época confirmavam a gravidade da situação. A produção de aeronaves havia caído mais de 60%, a de aço, mais de 50%, e a capacidade de refino de petróleo era praticamente inexistente. O país não conseguia mais equipar seus exércitos, reparar sua marinha ou defender seus céus de forma coesa. A destruição não foi apenas material, foi estrutural. A campanha dos B-29, em sua fase incendiária, conseguiu em poucos meses o que anos de bloqueio naval e combates em ilhas distantes não haviam alcançado completamente: a paralisia total da capacidade do Japão de sustentar uma guerra moderna. A consequência final foi a aceleração do fim do conflito, alcançada através de uma forma de destruição urbana em uma escala até então sem precedentes. Para compreender a magnitude do B-29 Superfortress, é necessário posicioná-lo no contexto de seu tempo. A Segunda Guerra Mundial foi um catalisador para a evolução aeronáutica, e os céus da Europa eram dominados por dois bombardeiros pesados icônicos, o americano B-17 Flying Fortress e o britânico Avro Lancaster. Ambos eram máquinas formidáveis, o ápice da engenharia de sua geração, responsáveis por levar a guerra industrial ao coração da Alemanha. O B-17 era um símbolo de robustez, projetado para missões de bombardeio de precisão diurnas, defendendo-se com um grande número de metralhadoras operadas manualmente. O Lancaster, por sua vez, era o esteio da campanha de bombardeio noturno da Força Aérea Real, capaz de carregar cargas de bombas excepcionalmente pesadas. Eram aeronaves que representavam o auge de um paradigma de design estabelecido, bombardeiros que operavam em altitudes médias, dependendo da blindagem, do poder de fogo defensivo e da formação em massa para sobreviver. Eram o resultado do aperfeiçoamento contínuo de tecnologias existentes. O B-29 Superfortress, no entanto, não era apenas uma melhoria, era uma nova geração. Sua concepção não partiu da pergunta como podemos construir um B-17 melhor, mas sim de uma questão fundamentalmente diferente: como podemos criar um bombardeiro que opere em um domínio onde as defesas inimigas simplesmente não existem? A resposta a essa pergunta resultou em uma aeronave que operava em um paradigma totalmente diferente. Visualmente, a distinta era imediata. Enquanto o B-17 e o Lancaster possuíam fuselagens funcionais, porém aerodinamicamente convencionais, o B-29 era uma máquina elegante e cilíndrica, com linhas fluidas projetadas para minimizar o arrasto no ar rarefeito da estratosfera. Seu design não era apenas para voar, mas para voar com eficiência a quase 10.000 metros de altitude. Essa diferença filosófica se estendia a todos os seus sistemas.
Enquanto outras nações aperfeiçoavam as tecnologias existentes, os engenheiros americanos criaram algo novo. A pressurização da cabine não era um mero item de conforto, mas a tecnologia central que permitia que a tripulação operasse com máxima eficiência por mais de 12 horas, livre da fadiga e dos perigos da hipóxia. O sistema de controle de fogo centralizado e operado remotamente não era apenas uma versão melhorada das torres manuais. Era um sistema de armas integrado, que utilizava um computador analógico para transformar a defesa da aeronave de uma arte manual em uma ciência balística. Cada aspecto do B-29, desde suas asas de alto alongamento até seus potentes motores Urae R3350, foi otimizado para um único propósito: dominar o campo de batalha vertical. O resultado foi um salto tecnológico tão grande que, em comparação, seus contemporâneos pareciam pertencer a uma era anterior. O B-17 e o Lancaster foram projetados para lutar através das defesas inimigas. O B-29 foi projetado para voar acima delas. Essa distinção fundamental é o que o define como um degrau acima na engenharia. Não se tratava de uma evolução linear, mas de uma redefinição completa do que um bombardeiro estratégico poderia e deveria ser. Foi a materialização de uma nova doutrina de guerra aérea, na qual a superioridade tecnológica não era apenas uma vantagem, mas a própria estratégia. O B-29 não apenas participou da guerra, ele a levou a uma nova dimensão, uma que redefiniu os limites do poder aéreo e estabeleceu o padrão para todas as aeronaves estratégicas que viriam nas décadas seguintes. Com a capacidade industrial do Japão em ruínas, a campanha do B-29 Superfortress estava prestes a entrar em sua fase final e mais decisiva. A aeronave, que já havia provado sua eficácia como uma plataforma para destruição em massa através de bombardeios incendiários, foi selecionada para uma missão que alteraria permanentemente o curso da história e a natureza da própria guerra. Seu legado seria para sempre selado pelas duas missões mais famosas da história, que encerraram a Segunda Guerra Mundial. A tarefa era entregar uma arma de poder sem precedentes, o resultado do sigiloso Projeto Manhattan. A escolha do B-29 para esta função não foi acidental. Era a única aeronave no arsenal aliado com a combinação necessária de alcance para voar das Marianas até o Japão e retornar, um compartimento de bombas grande o suficiente para acomodar as dimensões das novas armas, e a capacidade de operar em alta altitude para garantir uma margem de segurança durante a detonação. Para esta missão, uma unidade especial foi formada, o 59º Grupo Composto, sob o comando do coronel Paul Tibbets. Seus pilotos e tripulações treinaram em completo segredo, praticando manobras específicas, como uma curva acentuada de 155 graus imediatamente após o lançamento da bomba, projetada para afastar a aeronave da onda de choque da explosão. Em 6 de agosto de 1945, o B-29 batizado de Enola Gay, pilotado pelo próprio Tibbets, decolou de Tinian. Voando praticamente sozinho, sem a proteção de uma grande formação, ele seguiu para seu alvo principal, a cidade de Hiroshima. A bomba, de codinome Little Boy, foi lançada, e o primeiro ataque atômico da história foi executado. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda missão foi lançada. O B-29 Boxcar, comandado pelo Major Charles Sweeney, decolou com a bomba Fat Man. O alvo primário era a cidade de Kokura, mas a má visibilidade devido à fumaça e nuvens forçou a tripulação a seguir para o alvo secundário, Nagasaki. A detonação desta segunda arma selou o destino do Império do Japão, levando à sua rendição incondicional dias depois. O fim da Segunda Guerra Mundial, no entanto, não significou o fim da carreira do B-29. Ao contrário de muitas outras aeronaves do conflito, que se tornaram obsoletas quase da noite para o dia, o design avançado da Superfortaleza garantiu que ela permanecesse como o principal bombardeiro estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos no período imediato do pós-guerra. Sua combinação de alcance, altitude e capacidade de carga ainda era inigualada. A Superfortaleza continuaria a servir, e seu próximo grande teste veio menos de 5 anos depois, com a eclosão da Guerra da Coreia em 1950. No início do conflito, os B-29S foram novamente chamados à ação, realizando missões de bombardeio estratégico contra alvos industriais, pontes e linhas de abastecimento na Coreia do Norte. Durante os primeiros meses, operaram com relativa liberdade, encontrando pouca oposição aérea eficaz. Contudo, os céus da Coreia apresentaram um novo desafio que marcou o fim da era de invulnerabilidade do bombardeiro a pistão. A introdução do caça-jato de fabricação soviética, o Mikoyan Gurevich Mi-G-15, mudou drasticamente o equilíbrio do poder aéreo. Com sua alta velocidade e poderoso armamento de canhão, o Mi-G-15 podia subir rapidamente para interceptar os B-29S e realizar ataques devastadores.
As perdas de superfortalezas começaram a aumentar, forçando uma mudança de tática. As missões diurnas de alta altitude tornaram-se muito perigosas, e os B-29S foram relegados a operações noturnas, usando a escuridão como cobertura, de forma semelhante ao que fizeram sobre o Japão. Apesar de seu serviço contínuo e valioso, ficou claro que seu design, embora anos à frente de seu tempo em 1945, estava sendo superado pela nova geração de caças a jato. Mas sua lenda não foi diminuída por isso. Ela já havia sido forjada e selada nos céus do Japão, em 1945. A história do B-29 Superfortress é a prova de um princípio fundamental da guerra. A superioridade tecnológica, quando aplicada de forma decisiva, pode redefinir completamente os termos de um conflito. Não se tratou de uma simples vantagem numérica ou de uma tática superior, mas da introdução de uma arma que operava em um plano de existência para o qual o adversário não possuía resposta. Antes de sua chegada em massa ao Teatro do Pacífico, o Japão era um alvo distante, protegido por vastas extensões de oceano e por um sistema de defesa aérea projetado para combater as ameaças conhecidas da época. A guerra aérea era, até então, um conflito travado em um espaço tridimensional bem definido, com limites de altitude e desempenho que ambos os lados compreendiam. O B-29 simplesmente ignorou esses limites. A solução americana não foi construir um bombardeiro marginalmente melhor, mas sim criar um sistema de armas integrado que tornasse obsoletas as defesas existentes. A altitude operacional, entre 8.500 e 9.700 metros, não era apenas um número em um manual técnico, era uma blindagem invisível. Ela colocava a aeronave em um santuário estratosférico, acima do teto de combate efetivo dos caças interceptadores japoneses e além do alcance letal de sua artilharia antiaérea. A pressurização das cabines não foi um luxo, mas um requisito operacional que permitiu à tripulação manter a eficiência por mais de 12 horas, enquanto o inimigo, se tentasse alcançá-los, enfrentaria a hipóxia e o frio extremo. O sistema de controle de fogo centralizado e operado remotamente transformou a defesa de uma questão de reflexo individual em um problema de cálculo balístico resolvido por um computador analógico, criando uma zona de morte precisa e impenetrável. Cada uma dessas inovações, por si só, representava um avanço significativo. Juntas, em uma única plataforma, elas criaram um salto quântico. Mesmo quando a estratégia mudou, e a campanha de precisão a alta altitude deu lugar aos devastadores ataques incendiários noturnos a baixa altitude, a superioridade fundamental da plataforma B-29 permaneceu. A vantagem deixou de ser a altitude e passou a ser a capacidade de carga e o alcance, permitindo que centenas de aeronaves, noite após noite, entregassem uma tonelagem de bombas que simplesmente saturava e sobrecarregava qualquer capacidade de resposta organizada. A defesa japonesa, projetada para enfrentar incursões de dezenas de bombardeiros convencionais, foi confrontada com uma maré incessante de centenas de superfortalezas. O sistema não foi derrotado em combate. Ele foi funcionalmente desintegrado pela escala industrial e pela capacidade tecnológica do ataque. O conflito aéreo sobre o Japão em 1945 não foi, portanto, uma competição equilibrada. Foi a demonstração prática do que acontece quando um dos combatentes introduz uma tecnologia que opera em um nível fundamentalmente diferente. O Japão estava preparado para lutar em um andar, com as armas e táticas apropriadas para aquele espaço. Os Estados Unidos, com o B-29, simplesmente construíram um elevador, subiram para o andar seguinte e conduziram a guerra de lá, de um ponto onde não podiam ser alcançados ou contestados de forma eficaz. A história do B-29 é a prova de um princípio fundamental da guerra. Quando a engenharia sobe um degrau, o inimigo fica no andar de baixo, e não alcança o elevador.